pastor Deus está me mostrando aqui a ministração, a palavra que ele trouxe. Posso falar o tempo? Aí diz assim, ó, liberação da prosperidade. Um segredo bíblico para prosperar. Meu Deus, eu acho que hoje é a introdução do seminário de março. Não é isso? Vamos orar por esse homem de Deus aqui, amados? Você pode se colocar em pé, estender a sua mão para cá e você vai dizer uma coisa assim para Deus aí, quando você estiver orando. Você vai falar para Deus assim, ó, Senhor, usa este homem para falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir. É só isso que você precisa fazer. Vem cá, deixa eu orar para o pastor. Entregar o pastor das mãos de Deus para que ele fale. Tem que ser falado. Senhor nosso Deus, eis aqui o teu filho, Pai. Nós não precisamos abençoar porque ele já é abençoado pelo Senhor. E é por isso que ele está aqui, Senhor, com boca do Senhor, para transmitir a tua mensagem aos nossos corações, Pai. Proteja o teu filho, instrua ele, faça com que ele venha ser um canal desobstruído, Senhor, para o fluir da tua glória neste lugar, Senhor. Faça com que ele venha ser um instrumento vivo nas tuas mãos, um instrumento vivo onde tem liberdade na tua presença para te adorar, Pai. Ministra sobre a vida do teu filho, para que ele venha ministrar sobre nós, Pai. É isso que nós te pedimos, já certo do que o seu filho vai fazer pela tua presença aqui neste lugar. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças e paz, amados. Amém? Graças a Deus. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Você que está triste, até o final desse culto você vai poder dizer glória a Deus também. Amém? Eu sou o Adilson, sou pastor ali na Pibane, juntamente com o pastor Alexandre Lima, que vai estar aqui. Eu não sabia. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque falar nesse tema aqui, eu prefiro deixar o pastor Lima falar. Mas Deus me deu uma palavra, amados, muito tremenda a respeito disso, que eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite. Eu vim acompanhado da minha esposa e a minha filha, estão aqui. Da outra vez eu apresentei, alguém não a conhece? Quem não conhece minha esposa aí? Todo mundo te conhece já, mano? Não? Queria que ela ficasse de pé, só vou apresentar só para aquela irmãzinha que levantou a mão com muita coragem, né? E minha esposinha vai sentar, Georgina, casados, estamos casados há 9 anos, estamos com a filha para fazer 3 anos de idade e tem nos dado muita alegria. Queridos, abra sua palavra em Lucas 18. Eu quero trazer algo, eu vou falar algo para você que talvez nenhum pastor ainda teve coragem de falar para a igreja. Por isso eu coloquei como segredo. O irmão tinha até escrito lá um pouquinho diferente. Eu falei que era um segredo para prosperar em Deus. Eu escrevi um segredo bíblico para prosperar. Primeira coisa que nós temos que entender acerca da prosperidade é que nós temos que quebrar esse tabu por conta daquilo que pregavam sobre o evangelho da prosperidade. Nós não pregamos o evangelho da prosperidade. Nós não cremos no evangelho da prosperidade. Nós cremos na prosperidade que existe nos evangelhos. É uma coisa totalmente diferente. É um respaldo bíblico que Deus nos dá para que nós possamos também apanhar de Deus, conquistar de Deus aquilo que Deus tem para nos dar. E essa noite eu quero mostrar para vocês, através da palavra de Deus, que existe um segredo muito tremendo da parte de Deus para que a nossa vida venha romper em Deus. Aleluia. Lucas 18, verso 18 em diante, diz assim a palavra de Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe, o mestre, que
farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Diga assim: uma coisa ainda te falta. Vira para o irmão do lado, com muito carinho, bota o dedinho assim para ele e diz assim: uma coisa ainda te falta. Amém. Vende tudo o que tens. Continuando aqui o texto, não precisa dizer isso não. Seu irmão vai perder mesmo. Dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Feche sua Bíblia, eu aprendi e quero compartilhar. Coloque ela no seu peito. E se você quiser, com muito carinho, feche seus olhos. Repita assim comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu realizo o que ela diz que eu tenho que realizar. Hoje eu ouvi a palavra de Deus. E agora a minha mente está receptiva. E o meu coração está aberto para eu aprender com ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é a palavra de Deus e nós cremos muito. E se alguém achar que está alto aqui, pode pedir para baixar lá, porque eu acho que o negócio vai ficar um pouco. Fica à vontade aí, pessoal, o som, só para perder aí o foco. Eu vou usar aqui da tecnologia, ainda não consegui aquele menorzinho, que agora nessa era do iPod, aí não pode, iPad, né? Eu ainda estou com o notebook, né? Eu quero compartilhar essa palavra com vocês aqui. Amados, na verdade é que é um tema muito polêmico para os dias de hoje, mas eu quero mostrar para vocês que aquilo que os outros homens de Deus aprenderam aí fora, muitos homens de Deus hoje têm uma posição no meio da mídia muito forte, uma posição financeira muito forte, e eu quero apresentar isso para vocês, porque a gente fica às vezes se perguntando: mas eu entrego o dízimo, eu trago a oferta, o irmão, né, passa um tempo em casa pensando no texto bíblico, o que eu vou falar no momento ofertório, que palavra que eu levo, Deus fala comigo, né? E às vezes a gente traz aqui, a gente às vezes entrega até aquilo que nós não temos, né? Até aquilo que a passagem do ônibus, você já fez isso, né? Pega a passagem do ônibus, a palavra veio poderosa no coração e tu entrega. E aí, ainda assim, não acontece nada de extraordinário na sua vida. E aí, querido, eu preciso nessa noite desmistificar algumas coisas aqui a respeito dessa palavra prosperidade, porque isso é para mim e é para você. Quantos aqui não gostam de dinheiro? Quantos não gostam? Não gostam? Dá para mim o seu. Quem não gosta pode mandar para mim, não tem problema nenhum, viu? Porque na verdade nós entregamos isso na mão do inimigo. Muitas vezes eu ouvi dizer no meu evangelho que o dinheiro era do diabo, e é o diabo muito esperto, ele fica com o dinheiro, que a política é do diabo, e aí o diabo fica com a política está do jeito que está, é culpa nossa. A gente entrega tudo na mão do inimigo, e na verdade nós temos que capturar isso, é nosso, foi Deus que nos deu, e nós temos que entender isso, porque a palavra de Deus ela é riquíssima, e quando nós pensamos em salvação, como esse jovem aqui da história, ele pensou em salvação, ele foi a Jesus. Quando você pensou em salvação, quando você entrou nessa igreja, quando você estava lá na sua casa, não ouviu a igreja, você ouviu a palavra
E nós temos que aprender isso aqui. E aí, querido, nós, diferente desse moço aqui que tinha muito dinheiro, hoje nós não temos muito dinheiro. Nós não temos ainda muito dinheiro. E esse moço, ele não tinha salvação. E nós temos a salvação. Então, nós temos que entender isso. Nós já temos a salvação. Amém? Porque se tiver alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou Jesus para a sua salvação, essa noite você vai ter oportunidade para fazê-lo. O que você não pode deixar de fazer é ter a salvação em Cristo. E através da palavra de Deus nós entendemos essas coisas. Porque Romanos 9 e 10 diz que com a tua boca você confessa Jesus para a salvação e no coração você crê para a justiça. Então logo a palavra nos dá esse respaldo, como também vai nos dar respaldo acerca do que eu quero mostrar para vocês através dessa palavra. Quando eu quero cura, a palavra fala sobre cura, Provérbios 3:7. Não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. É a palavra que nos ensina. E aqui na história desse jovem, querido, nós precisamos aprender algo. Mas se eu quero, na verdade, ter esse segredo bíblico para prosperar em Deus, eu preciso, em primeiro lugar, aprender que a prosperidade é a ausência da necessidade. Vamos repetir isso? A prosperidade é a ausência da necessidade. Esse jovem, querido, ele tinha uma necessidade. A necessidade que ele tinha era a salvação em Cristo. Qual é a sua necessidade hoje? O que você necessita em Deus? O que você quer em Deus? Porque para que eu seja próspero, é indispensável ter a vida eterna. Mas ter a vida eterna não é tudo. Pronto, agora complicou. Pastor, eu vim para a igreja para servir a Jesus e entrar no reino dos céus. Como é que não é tudo? Ter a vida eterna é tudo, querido. Presta atenção nisso. Se ter a vida eterna que Deus nos deu é tudo, o que você está fazendo aqui? Você já era para estar na glória. Mas por que Deus não te levou? Porque você já tem a vida eterna. O que tu está fazendo na terra ainda, amado? Vai para o céu. Significa, querido, que não é tudo. Ter a vida eterna não é tudo que Deus tem para a sua vida. Significa dizer, querido, que aquilo que Deus quer completar na sua vida ainda não completou. Você tem a vida eterna, mas Deus quer te dar algo a mais. Deus quer mostrar para você que Ele tem mais para a sua vida. Diga assim, lembra daquele texto? Aponta de novo aí para o amado do lado aí. Está te faltando uma coisa. Aprenda que é necessário sim a vida eterna, claro. Isso é indispensável. Eu não sou nenhum louco de falar algo contrário aqui. Ele era rico, mas ele não era uma pessoa próspera, porque ele não tinha a vida eterna. Ele guardou a lei como ele disse para Jesus. Jesus disse para ele: conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Você conhece tudo? Aí ele, poxa, estou bem na fila. Eu conheço aí e eu guardo Deus da minha mocidade. Deus, quando eu era pequenininho, os meus pais já me ensinaram na Torá o que eu tinha que fazer. Ele me ensinou todos os mandamentos. E aí, Jesus vai dar o golpe final daquilo que ele estava necessitado, que era ter a vida eterna. Mas não adianta, querido, você guardar a lei e você não guardar os princípios de Deus, porque os princípios de Deus, eles são maiores do que a lei, porque os princípios de Deus, eles são irrevogáveis. Lembra de Saul e Davi? Saul soube que Davi agora ia ser rei. Aí Saul começa
a procurar. Eu estou olhando para cima que eu estou lendo a Bíblia, né? Eu estou lendo a história aqui da Bíblia, por isso que eu estou olhando para cima. E aí Saul começa a perseguir a Davi. Davi tem a oportunidade de matar Saul. Além disso, naquela época, olho por olho, dente por dente. Só que Davi, ele não podia matar Saul. Por quê? Por causa do princípio. Toda autoridade é delegada por Deus. Se ele mata a autoridade que é delegada por Deus, ele quebra o princípio de Deus. E aí sabe o que Deus faria com Davi? Tiraria o trono que ele ainda nem tinha recebido. Davi sabia disso. Ele obedecia os princípios. Nós também temos que obedecer o princípio, amado. Temos que obedecer o princípio da palavra de Deus. Se eu quero a salvação, eu aceito a Jesus Cristo. Mas quando eu quero prosperidade para a minha vida, quando eu quero a minha saúde estável, quando eu quero que os meus gastos eles cheguem apenas dentro daquilo que eu tenho condição de pagar, se eu preciso disso, eu vou obedecer o princípio, por exemplo, de Crônicas 20:20, que diz: creia no Senhor, seu Deus, e estarás seguro, e creia nos seus profetas, e prosperareis. Quantas pessoas, quantos outros pastores, talvez vocês vão vir para cá em março, vocês vão ouvir isso da boca do pastor Alexandre Lima, acerca da questão do profeta, quando ele fala daquilo que nós temos que crer, porque é princípio da palavra, é a palavra que diz. E o jovem, querido, nessa história, ele não tinha a salvação em Cristo, ele tinha dúvida dentro dele mesmo. E aí eu aprendo uma outra coisa aqui. Em segundo lugar, vamos aprender, diz assim: quando eu não tenho certeza, me ajuda a pregar aí, vamos lá. Quando eu não tenho certeza daquilo que eu quero, eu ponho à prova o que eu preciso. Porque foi o que o jovem rico fez. Ele não tinha de fato certeza se ele queria a vida eterna, porque se ele quisesse de fato a vida eterna, ele teria feito o que Jesus havia dito para ele. Ele teria obedecido Jesus. Então ele tinha uma dúvida. Ele não tinha certeza de fato que era o que ele quer. O que você quer? O que você quer? Quando Deus pergunta para você: o que queres que eu te faça? O que você fala para Deus lá no seu travesseiro, na sua casa, no seu quarto, você lá no seu lugar secreto? O que você quer de Deus? O que você fala para Deus? Você ainda está em dúvida. E ele não conhecia, na verdade, o método de Jesus. Esse jovem não conhecia o método. O método para fazer com que você conquiste algo no reino dos céus. Ele não conhecia, e o método era de dar. Porque para você ter a vida eterna em Cristo, você tem que dar a sua vida. Esse é o método de Jesus. Dar, querido, é uma característica de Deus. Mateus 7,11: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Dar é uma expressão do nosso apreço. Provérbios 17:8: pedra preciosa é um presente aos olhos daquele que o recebe. Você já deu presente a alguém? O esposo levando um buquê de flores para a esposa. Quando entrega lá e a esposa ali chega a brilha, né? É uma coisa boa, dar é uma coisa boa. Deus sabia disso. Isso é um bom apreço. O dar, existe até uma própria necessidade de dar, que está em Mateus 10:8. De graça recebeste, de graça dai. Está no imperativo, querido. E todos têm algo para dar. 1 Pedro 4,10: cada um administre ao outro o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amado, presta atenção nisso. Talvez você tenha uma palavra agradável para dar a alguém. Talvez você tenha até 1 quilo de alguma
pode dar o que você não tem, querido. Não dê o que você não tem. Dê o que você tem. E Deus, Ele valoriza o doador. Ele vê a sua natureza em você e honra a sua atitude com a promessa da prosperidade. Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Generosamente vos darão, porque com a mesma medida com que medires também, vos medirão de novo. E aí, querido, o que falta? E aí, o que falta, amado? Se você prestar atenção até o final dessa palavra, vou te mostrar para você esse segredo que vai desatar a sua vida nessa área, em nome de Jesus. Nós cremos em Jesus, querido, e nós estamos seguros. Falta agora nós começarmos a crer nessa palavra que é proferida da boca do profeta, como sobe aqui os profetas aqui, como sobe o pastor de vocês para falar sobre essa palavra. Você tem que passar a crer. Amém? Estão prontos para isso? Acho que vocês não estão muito na garra, acho que o pessoal está meio assustado. Mas fica tranquilo, porque aquilo que Deus Ele reservou para a sua vida, Ele não vai dar a outra pessoa, Ele vai dar para você. Amém? Terceiro, pois o fato é que a prosperidade traz o dinheiro, mas o dinheiro não traz a prosperidade. Vamos desmistificar esse negócio aqui, amém? Troca agora a sua mente. Não pensa mais na prosperidade, não lembra mais do dinheiro. Porque o que traz o dinheiro é você ser próspero. Por isso que eu trouxe esse segredo aqui essa noite. Porque você ainda não é próspero. Talvez você até tenha dinheiro, mas você ainda não alcançou a prosperidade de Deus. Esse jovem, querido, aqui, de Lucas 18, ele não entendeu isso, ele não aprendeu isso, ele não conseguia encaixar isso na cabeça dele. Eu também não entendi isso desde o princípio, não. Eu, como um bom batista, né, seminário do Sul, fui contemporâneo do Alexandre lá no seminário, formamos juntos, na verdade, né? Seminário Batista do Sul. Eu sempre duvidei. Quando eu fui para a Facilidade de Nova Iguaçu, fiquei lá quase 4 anos, que o pastor Marcos Gregório falava sobre isso, eu ficava com a orelha em pé. Falei, que negócio é esse? Porque a primeira coisa que a gente faz é duvidar. A primeira coisa que a gente faz, querido, é não pensar nisso. Por quê? Porque a gente é crente. Crente tem que ser pobre. E isso aqui eu vou falar disso mais à frente. Isso é mentira do diabo. Porque os princípios de Deus para a vida, como eu disse, são irrevogáveis. Tudo, isso é o princípio. Tudo que se planta, colhe. É o princípio. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta carinho, você colhe carinho. Aí você quer o carinho da sua esposa. E eu digo isso porque a minha está ali. E aí você é um cavalo em casa. À noite tu quer carinho. Tu está plantando o quê? Só vai ter uma coisa, mano. Então a gente tem que aprender os princípios. É o princípio da palavra. E isso encaixa também no que diz respeito às nossas finanças. Entenda isso. Se o que você tem em mãos não é suficiente para a sua colheita, então deve ser a sua semente. Já dizia Mike Murdock. Vou repetir porque tem gente anotando. Se o que você tem em mãos não é o suficiente para a sua colheita, então deve ser a sua semente. E
E se você tem uma semente, querido, você tem que plantar. E você vai sair daqui essa noite, querido, com esse acesso, o acesso à prosperidade do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza absoluta, querido, que até o final você vai entender isso. Na verdade, o texto, quando Jesus vira para o moço e diz assim: vai e vende tudo e dá, porque essa é a forma de Jesus, é a questão do dar para receber. Primeiro a gente entrega, depois a gente recebe. Primeiro você entrega a sua vida a Jesus, porque se tem gente aqui no nosso meio esperando Deus vir do céu para poder ser o seu momento, porque tem gente que é assim, né? Não, quando Deus falar comigo, aí vai ser o meu momento. Não, quando Deus tocar, aí vai ser o meu momento. Deus já te tocou, amado, tempão. Deus já falou contigo, o tempão. Deus já te mostrou por A mais B que Ele existe na sua vida. Você que está de bobeira e está perdendo tempo. Perca tempo não, amado. Aceite Jesus hoje. Venha para o lado de Cristo. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com essa chave e você vai ser próspero. Tudo que você quiser vai dar certo. Onde você pôr a mão, como diz a palavra de Deus, vai prosperar. Em nome de Jesus eu profetizo isso sobre a sua vida. Quanto aqui, querido? Quantos querem isso para a sua vida? Quantos querem? Quantos querem isso para a sua vida? Amém, querido. Em nome de Jesus vai acontecer. E aí, amado, na verdade, o que falta para nós, o que faltou para esse moço, faltou ele obedecer a voz do Senhor. Nós não podemos cometer o mesmo erro, só que ele é a respeito da salvação, e nós a respeito de recebermos essa chave para nós crescermos em prosperidade de Deus. Logo, eu entendo que nós podemos ter a salvação em Cristo e morrermos pobres. Isso pode acontecer. Muitas pessoas já morreram pobres tendo a salvação. Você vai para o céu, amém, aleluia, glória a Deus. Não tenha dúvida disso. Mas se você almeja algo mais como eu, querido, o Pai Celestial, Ele vai mostrar para você. Porque se Ele não te levou ainda, significa que Ele vai entregar nas suas mãos tudo aquilo que Ele tem para você. Tudo aquilo que Ele tem para você. Para você que está me olhando. Esqueci seu nome. Alexandre. Tudo que Ele tem para você, Alexandre. Tudo aquilo que Ele tem para você. Se você guardar o princípio de Deus, Ele vai te ensinar essa noite. Tudo que Ele tem para você, Ele vai dar nas suas mãos. É promessa do Senhor. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. E aí nós vemos no verso 28, porque isso aqui é muito engraçado, muito interessante. No verso 28 do capítulo 18, quando Jesus dá a palavra dura, que para ele foi dura, ele sai e não recebe Jesus. Ele abaixa a cabeça porque era muito rico e ele vai embora. E aí, esse jovem, ele deixa de seguir a Jesus, porque Jesus disse para ele assim: vende tudo, dá aos pobres e depois me segue. E aí, querido, Jesus, ele é muito lindo, porque ele fala isso para provar a vida do jovem. Só que vocês pensem comigo, você acha que Jesus ia deixar ele pobre? Ele era rico. Você acha que Jesus ia deixar ele pobre? Ia deixar ele sem dinheiro? Ele ia lá, ia dar a oferta, ia ser mais um pobre? Você acha isso? Até porque o próprio Jesus não era pobre. A ideia que Jesus era pobre é uma coisa muito horrenda. Porque a primeira coisa que Jesus ganhou quando estava na escrivaria foi ouro, incenso e mirra, que era muito importante. E na verdade ele
eu vim de lá para cá, pela rua direta que tem aqui, que vem dali do Glaucio, ali pelo Noia, né? Tinha 3 esquinas, estava com 3 carros cada esquina, com o funk ligado. A porta lá aberta, o funk ligado. Divulgando o quê? As trevas. Então, o reino de Deus não avança por conta que entregamos tudo para a mão do inimigo. Mas essa noite, amados, essa noite você vai entender algo poderoso da parte de Deus. Só você gravar essa palavra no teu coração. Jesus disse para ele: vem e segue. E aí eu vou ler aqui, porque eu não botei no computador. Eu vou ler o texto aqui, 28. Olha só, presta atenção nisso. E disse Pedro, depois que o moço foi embora, e aí Jesus chamou a atenção deles, dos discípulos, e aí Pedro fez a seguinte pergunta: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmão ou pai, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, quando amado, no presente, no agora, não é isso? No agora, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. O jovem rico perdeu. O jovem rico não entendeu. Em Marcos 10, essa mesma palavra em Marcos 10, no verso 28 e 29 também, ele diz assim: há 100 vezes em casa. Eu vou ler para não perder Marcos 10. Gabriel, já que nós estamos aprendendo a palavra, vou ler para não perder a palavra. É 10. 10, 17 em diante. Aí lá na frente, 28. 10, Marcos 10, 28. A mesma história. Mesma história. Aí Pedro faz a pergunta, Jesus responde para ele. E aí no verso 30, Jesus diz que não receba já no presente o centuplo. O centuplo, ou seja, 100 vezes de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Ele dá uma deixa aqui, né? Mas não vai ser fácil, não. E no mundo por vir, a vida eterna. Querido, está faltando, é isso para nós. Nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus. O que está faltando é essas coisas acontecerem. Por que não acontece? Por que, pastor, que não acontece? Eu sou dizimista, entrego a minha oferta. Por que não acontece? Diga assim, em quarto lugar: as minhas decisões determinarão aonde eu vou chegar. Vira de novo pela terceira vez e última. Vira de novo para o irmão com o dedinho, com muito carinho. Está te faltando uma coisa. Está te faltando uma coisa. Foi o que Jesus disse para o moço. Está te faltando uma coisa. Eu não sei, querido, o que falta na sua vida. Olha o que o profeta Malaquias diz. Profeta Malaquias 3, nos versos que seguem, 6 e diante, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Diz Deus, não mudou. Diga, Marco, você, acho que não jantou hoje, igual a mim. Diga assim: Deus não mudou. Deus não mudou. Tu acha que Ele vai mudar com você? Eu não acho. Se Deus não mudou, eu mesmo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, desviaste dos meus estatutos, e não guardastes
Aí 3:8, o profeta diz assim: roubará o homem a Deus? E aí continua o texto: todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. E aí ele lança uma maldição. 3:9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Querido, eu acabei de dizer, parece um contraponto aqui. Eu acabei de dizer que você é fiel. Eu acabei de dizer que você entrega tudo diante de Deus, que você é dizimista, que você entrega oferta. Como é que o profeta está fazendo uma pergunta diante de Deus? E Deus está respondendo dizendo assim: nos dízimos e nas ofertas. Você não já parou para perguntar isso para Deus? Já perguntou isso para alguém? Como pode roubar a Deus? Nos dízimos tudo bem, porque se você não entrega o dízimo, você está errado. Aí você está roubando. Você não pode pegar o dízimo e fazer isso, porque é palavra de Deus. Nós somos pessoas fiéis, entregamos o dízimo. O dízimo é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. Bom, se não é no dízimo, o profeta não é maluco e Deus não é doido. Então é nas ofertas. Mas tu já parou para perguntar assim: como que a oferta é voluntária? Como é que eu estou roubando algo que eu dou se eu quiser? Nunca perguntei assim, não. É voluntário? Você não dá porque você quer? Alguém enfiou a mão no teu bolso? Botaram a faca no teu pescoço aqui dentro da igreja? Diz que eu vou chamar a polícia agora. Você foi coagido? Você entregou porque você quis, é voluntário. Amém? Agora, como é que estamos roubando a Deus nas ofertas? Ou então tem que rasgar a palavra e tirar essa palavra aqui. Em que temos te roubado, Senhor? Nos dízimos não são, porque eu estou entregando. Eu sou fiel. Mas e nas ofertas? É aí que entra o segredo. É aí que eu mostro para você, na palavra de Deus, o porquê a nossa vida ainda não rompeu financeiramente. Mas não rompeu ainda. Porque a partir de hoje vai romper em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai romper. Porque nós aprendemos errado, amado. Nós aprendemos com a palavra. E como Deus não mudou, nós perdemos com a igreja de Roma, com a igreja católica. Eles nos ensinaram errado. E existe na palavra de Deus algumas ofertas. Quais? Oferta de dádivas, holocaustos, ofertas de presente e ofertas de sacrifício. E aí o segredo está justamente nessa questão da oferta. Em que me roubais? O profeta ele estava induzindo o povo, mas porque o povo ele estava sendo fiel em parte e em outra parte estava sendo infiel. E nós aprendemos através da palavra de Deus que o nosso falar tem que ser sim, sim e não, não. Ou seja, se eu obedeço a lei até aqui, não obedeço a outra parte, logo eu transgrido toda a lei. Se eu obedeço um princípio, não obedeço outro princípio, eu quebrei todos os princípios. E aí, amado, eu venho para Deuteronômio 18 e olha a oferta que nós esquecemos de entregar. E nós temos negligenciado, não é culpa sua. Os pastores não pregam isso. O pastor não prega isso. Não é culpa do pastor. É que parece que está jogando em causa própria. Porque o que mais falam aí fora é que o dinheiro é do pastor. Eu vou dar meu dízimo para o pastor. Eu vou dar minha oferta para o pastor. Quantos já ouviram isso? Eu também já ouvi, amado.
e eu estava dentro de uma Kombi, né? Eu fiquei sem fala, eu fiquei mudo. Se fosse outro, tinha se defendido. Eu estava na Kombi, e aí a conversa das pessoas na frente era justamente sobre isso. Eu vou para a igreja para dar dízimo para o pastor, para dar dinheiro para o pastor. Eu faço para fazer isso. Ninguém me dá dinheiro, não. Eu estou dando de Kombi para você. Porque isso é o que ensinam para o povo. A igreja romana ensinou ao povo que tinha que dar indulgência, ou seja, comprar um pedacinho do céu. Você vinha, entregava ali o seu dinheiro, eles te davam um papel, aquele papel era o passaporte para você entrar no céu. É igual a música, mas não tem nada a ver com a música não, mas a igreja de Roma ensinou isso. E os estatutos que vinha a respeito das ofertas, isso foi se esquecendo. Por exemplo, que é uma outra história, um outro ensinamento. Por exemplo, os 5 ministérios da igreja. Nós temos os pastores, temos os mestres e temos os evangelistas. Onde estão os profetas e apóstolos? Perdemos. Como igreja perdemos. Os ministérios aí fora, eles têm os apóstolos. Os ministérios aí fora, eles têm os profetas. Ei, pode até ter profeta aqui dentro, mas está caladinho. Não fala nada, sabe por quê? Porque não tem voz na igreja. Mas isso é uma outra história, mas nós perdemos. Como nós perdemos esse princípio aqui, e esse princípio é poderoso para nos elevar, para nos colocar um nível acima. Vem comigo, Deuteronômio 18, 1-5, diz assim: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel, das ofertas queimadas do Senhor, e da sua herança comerão. Esse é o dízimo. Esse é o dízimo. É quando a igreja, ela sustenta o ministério. Eles trazem a oferta, e os levitas e os sacerdotes. Quem é o sacerdote hoje na igreja? Quem é o sacerdote? O sumo sacerdote é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Se ele fosse pastor, nós teríamos um co-pastor. Eu sou auxiliar, pastor. Né? Eu sou Ih, vai ficar uma palavra perfeita. Ela vai ficar falando assim, não, né? Vai ficar mal, tá gravando, corta isso, mano. É porque como pastor, eu ia falar que ia ficar uma coisa feia aqui, né? Tá rindo, né? Mas Jesus é o sumo sacerdote, né? E nós somos hoje os sacerdotes da casa do Senhor. Ele é o pastor, nós somos co-pastores. Deixa o resto para lá, né? E aí, comerá da oferta queimada do Senhor, e da sua herança comerão. Beleza? Continuando o texto. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos. Ué, então eles vão ficar a ver línguas? Olha o que diz o Senhor. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes e receber do povo. De quem o sacerdote recebe? Do povo, amado. Do povo. Nós aqui somos ignorantes. Ignorante no sentido de não ter o conhecimento, amém? Nos falta o conhecimento. Mas essa noite você não vai ser mais ignorante nessa área. Você vai ter o conhecimento da palavra. Eu estou em Deuteronômio 18. Dos que oferecerem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua, isso aqui deve ser uma parte do boi, e a queixada, e o bucho. Além disso, olha o texto como continua: dar-lhes-ás as primícias do todo o teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias
todos os dias. Então, querido, o segredo está daquilo que nós estamos apanhando em Deus. E o profeta Malaquias diz para o povo: por que? Pergunta: em que te roubamos, Senhor? No dízimo e nas ofertas. Não, mas no dízimo nós estamos quitados, mas nas ofertas vocês têm pecado, porque vocês têm negligenciado a oferta de primícia, porque nós não temos conhecimento, porque ninguém não nos pregou isso, ninguém falou isso para nós. Pastor, ninguém falou isso para mim também não, amado. Eu fui a Palmas no final do ano passado, agora em dezembro, eu fiquei 22 dias em Palmas, em um lugar chamado Escola do Sobrenatural. Ele que gosta dele. Escola do Sobrenatural. Eu fiquei ali 22 dias. Os 7 primeiros dias, só para você ter um gostinho de querer ir, foi 7 dias no monte, só bebendo água. Os 7 primeiros dias. Só para você querer ir, né? Que aí dá gostinho, né? Vai para o monte, fica 7 dias sem tomar banho, só bebendo água. E aí lá, eles me ensinaram isso. Quando me ensinam isso, a palavra de Deus diz assim: ó, de graça dai aquilo que de graça recebeis. Então, querido, apesar que eu paguei para ir, né? Mas eu estou dando para vocês de graça, porque Deus me ensinou assim, Deus me ensinou desse jeito, né? E aí, querido, me ensinaram, quando eles me ensinaram isso, eu falei: meu Deus, que coisa tremenda. E eu fiquei perguntando para Deus: mas como é que é isso? E aí logo eu aprendo, querido, que eu não tenho que estar preso nessa área da minha vida, que a gente quer chegar a crescer em todos os níveis e áreas, mas nessa área financeira a nossa vida ainda não aconteceu, mas vai acontecer. O que eu quero dizer, amados, é que nos foi roubado o conhecimento das Escrituras, e que agora vem a luz em Jesus, pois se Ele nos libertou, verdadeiramente somos livres. Amém, irmãos? O segredo está em entregar. Esse é o segredo. Aprenda isso. O segredo está em entregar. Eu pulei meia dúzia aqui por causa do horário. O segredo está, esse é o mais importante, receba isso para a sua vida. O segredo está em entregar a primeira parte do seu ganho, pois essa não é voluntária, é a ordem de Deus estabelecida para que os sacerdotes se sustentem. Querido, quando o teu pastor, e aí ele não está aqui, graças a Deus, parece uma providência, eu não combinei com ele nada disso, eu nem sabia que ele não ia estar aqui, ele não está, mas aí eu vou aproveitar que ele não está, apesar que ele está em parte, né? Porque só tem uma linha nova para acabar dedurando, meu Deus. Ah, meu Pai, mas essa mesmo, vai dedurar, é a palavra que diz. O sacerdote, o teu pastor, quando ele fica velho, ele vai ficar velho um dia. Ele não tem aposentadoria não, mano. Já pensou nisso? Quando você trabalha para a privada, ou para o governo, para o Estado, depois você ainda tem, quando acaba o tempo de carreira, você tem o dinheiro para sustentar. Você já pensou nisso? Os pastores não têm isso. Boa obra almeja aquele que almeja o sacerdócio, diz a palavra. Boa obra almeja. Mas o negócio não é fácil não. E aí, quando roubam isso do sacerdote, sabe o que acontece? Muitos, aqui não, graças a Deus, que aqui o ensinamento foi outro, graças a Deus que aqui não, mas muitos por aí fora têm sofrido muito por conta da questão financeira, porque o povo não tem o conhecimento da Escritura, rouba essa parte da Escritura que diz sobre a questão da oferta de primícia e tira isso do sacerdote. E aí o sacerdote fica como? Porque Deus disse: dai a César o que é de César, a Deus
O que é de Deus, disse Jesus quando foi pego pelo seu discípulo, perguntando se eles iam pagar ali o imposto. E dá ao sacerdote o que, amado? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus é o sacerdote. Estou acabando. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia, ou primeira parte de todos os teus ganhos. Provérbios 3:9. Tem outros textos aqui, querido, eu vou ler para você para ir mais rápido, porque é algo tremendo. Eu entendo, amado, isso, que nós somos fiéis a respeito dos dízimos, mas a respeito das ofertas, porque foram algumas ofertas instituídas, a palavra fala de várias ofertas, inclusive esse sacrifício que eu tenho certeza que vocês já fizeram aqui para poder embelezar esse lugar. Mas essa oferta nós temos negligenciado diante de Deus, e Deus tem olhado lá para o céu e tem visto a igreja com outros olhos. Ezequiel 44:30 diz: e as primícias de todos, os primeiros frutos de tudo, e toda a ablação de tudo, de todas as vossas ablações serão dos sacerdotes. Não sou eu que estou falando não, Ezequiel 44:30, você que está anotando aí. Enfim, depois se você quiser os textos, eu te dou, leia a Bíblia. Se você não gostar, depois reclama com Deus quando chegar na glória. Também as primeiras das vossas massas darás ao sacerdote. Aí vem a bênção, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Está sem bênção lá na sua casa? Está faltando alguma coisa lá? Está deixando de transbordar uma medida sacudida lá, recalcada, transbordante? O profeta Malaquias, ele sabia disso, e aí o conhecidaço, né? Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento e na minha casa, e depois fazer prova de mim. Nisso diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Querido, eu sei que tem chegado provisão na sua casa, mas tem chegado o lugar em que você deve ter chegado tanto que você não consegue recolher, como diz o texto. E Deus vai derramar uma bênção tal sobre vós, de tal forma, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Está transbordando lá na sua casa? Eu creio que não. E é por isso que Deus te trouxe aqui essa noite, para que você ouvisse isso, e você entendesse que Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Eu não estou lendo, só estou olhando aqui para eu passar o sermão, né? Deus tem um propósito na sua vida de fazer com que você cresça, porque Ele sabe que se você crescer, o reino cresce. Se você tem dinheiro, o reino tem dinheiro. Se você não tiver dinheiro, o reino não tem dinheiro. Se você não crescer, o reino não cresce. Não é Deus. Deus é Deus independente de quem somos. Eu digo o reino de Deus estabelecido através da igreja na terra. A minha prosperidade financeira está ligada diretamente à minha primeira oferta, ou a oferta de primícia. Honra ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Provérbios 3:10 aí, lançar a bênção, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O que temos que fazer é continuar a obedecer a palavra do Senhor, é entender isso no nosso coração. Até o próprio Faraó, ele sabia disso, que quando o povo foi cativo, né, foi levado, na verdade, por causa da fome, por José, lá no Egito. Quando Josué interpreta tudo, que ele é senhor do Egito, e que ele dá comida para o povo, ele diz assim: olha, eu vou comprar a terra de vocês todinha, mas Faraó não compra a terra dos sacerdotes. Sabe por quê? Porque os sacerdotes viviam da porção que Faraó dava. Até Faraó dava primícia. Por isso que ele foi próspero no Egito. Até o próprio Faraó, isso está em Gênesis 47:22. Até o próprio Faraó. E aí Josué, ele estabelece aqui, na verdade, como que foi estabelecido
estabelecida essa questão dessa oferta. Há de ser, porém, Gênesis 47, 24, há de ser, porém, que das colheitas darai o quinto, e a quarta parte, ou 4 partes serão vossas, para que somente no campo e para o vosso mantimento e estão nas vossas casas, e para que comam os vossos filhos. Ou seja, um quinto nada mais é que hoje, em porcentagem, 20%. Na verdade, tanto nos roubaram isso, a questão do dar no reino, que Josué falou de um quinto, que é na verdade 20%, e o que nos sobrou? 10%. Eu dou o dízimo e está muito bom, obrigado. Eu não estou pedindo para que você entregue 20% do seu salário na igreja, entenda isso. Eu estou te mostrando o princípio da palavra, que é a oferta de primícia. E como eu entrego a oferta de primícia? Vou te dizer. Hoje funciona da seguinte forma: se você é assalariado, o que é assalariado? É aquele que recebe o salário no final do mês. Não é o que recebe o salário mínimo, não. Que recebe o salário no final do mês. Deixa eu falar, assalariado é o cara porque o governo que dá o salário. Então, se você recebe o salário mensal, você pega o salário, divide por 30 dias. Essa uma parte que sobrar é a primícia. Ah, mas eu sou vendedor, eu trabalho de venda, não tem problema. Funciona da seguinte forma: se você vendeu, você pega a sua venda e divide em frações 3,33333, porque é a divisão de 5 por 10. Mas como que você dividiu 5 por 10? Porque o dízimo está instituído, você entrega bem. E as outras 10%? E outros 10%? É a oferta que você entrega. São as ofertas que você entrega aqui. Os outros 10% do que você ganha. E aí você pega esses 10% que sobraram, e aí você divide esses 10% por 5, vai dar 3, por 4, aliás, são 4 tipos de oferta. Divide por 4, aí vai dar 3,3333. E você multiplica 3 vezes 333. Por exemplo, em 100 vai dar quanto? Quem é bom de matemática? Quem foi? Oi? 3% de 100 reais. 3 reais. Certo? 3 reais. Então vai dar em torno de 3 reais e 30 centavos. Essa é a primícia de 100 reais. Aí tu fala, só isso? Só isso. A gente deixa de ser próximo de Deus, de romper a nossa vida em Deus por causa de migalha. E o reino de Deus, o próprio Deus é dono do ouro e da prata. Nós profetizamos isso, falamos isso. Cadê o ouro e a prata? Está na hora de nós vivenciarmos isso na nossa mão. Eu e você. Porque eu também comecei isso na minha vida. Eu comecei isso e já resvalou na vida da minha esposa, porque nós somos um, fazemos eu e ela. E aí ela está com um problema, que ela trabalha no INDO, que é o Hospital de Traumatologia do Rio de Janeiro. Ela é funcionária federal. E aí eles iam tirar, na verdade, o benefício dela de trabalhar os 40 horas para trabalhar mais horas e abaixar o salário dela. Quando eu comecei a obedecer esse princípio, ela me falou ontem isso, é porque ela acabou de sair ali, eu ia perguntar direito a ela. Ela me falou ontem isso, ela falou assim: Adilson, fizeram uma reunião lá e o diretor do hospital falou que por enquanto tudo isso está suspenso, vai ficar tudo do jeito que está, o meu salário não vai abaixar, a gente vai continuar trabalhando as horas que nós temos trabalhado. Então, queridos, na verdade, o que falta para nós é obedecer o princípio da palavra de Deus. Quando nós obedecemos, nós crescemos, nós somos próximos. Mas os pastores não pregam isso. Não é julgar em causa própria. Imagina você, o pastor Alexandre, falando isso aqui. Não, o pastor está querendo mais dinheiro. O pastor quer que eu dê dinheiro para ele.
Mas não é o pastor que quer que você dê dinheiro para ele. É Deus que quer que você dê dinheiro para o sacerdote. Porque o sacerdote vive disso. É a palavra. São mais de 2.000 versículos sobre a questão financeira. Por isso que o pastor Alexandre vai fazer um seminário, porque é muita coisa. Tem que ser um seminário de 3 dias para falar. É muita coisa. Não é pouca coisa não. O próprio Jesus, a maioria das parábolas de Jesus foi acerca de semeadura, foi acerca de oferta. Todas, você lê isso, você lê a Bíblia, você vai ver o próprio Jesus. Eu fui para o Velho Testamento porque isso foi nos roubado lá no Velho Testamento. Quando chegou no Novo Testamento, o povo já estava assim: agora o que a gente faz? Imagina nós hoje, ficamos como? Me entrega o meu dízimo, então muito bom, obrigado. E dou muito. Só que Deus olha lá de cima e falou assim: como é que é isso? É princípio de Deus, irmão. E esse segredo é para mim, é para você. Nós temos que resgatar o princípio que Deus estabeleceu acerca da oferta de primícias, para que a minha vida rompa, para que a sua vida rompa. Eu não podia deixar de falar isso aqui para vocês. Eu não podia deixar de falar. Eu aprendi isso lá e eu não poderia deixar de falar. Porque se você for ver nessas outras igrejas, o ministério dos camaradas só vai crescendo. Vai crescendo, porque o dinheiro está lá. Porque Deus tem abençoado, Deus tem honrado. Porque Ele vê o nosso coração. Ele vê aquilo que nós somos. E é isso que Deus quer de mim e quer de você. Deus não quer o seu dinheiro, entenda isso. Deus quer a sua vida. Se a sua vida é entregue a Deus, tudo que é teu é de Deus. E o bom disso é que se alguém te roubar, não está te roubando, está roubando de Deus, porque ele é teu. Ninguém rouba aquilo que não é meu. Se roubar de mim, não está roubando de mim. É igual o carro que eu tenho. Vai levar meu carro, vai levar o meu carro. É de Deus, vai lá discutir com Deus depois. Então, queridos, vamos nos pôr de pé. Vamos orar. Quantos querem? Quantos querem isso para a sua vida? Diga glória a Deus. Quantos querem prosperar diante do Senhor? Diga aleluia. Faça dessa canção a sua oração. E creia que algo diferente esse ano vai acontecer na sua vida. Algo vai romper de tal maneira, querido, que você vai ficar com o seu coração muito, muito além. Você vai ficar feliz na sua vida.
tem, mas põe simbolizando isso, porque algo está sendo gerado dentro de você essa noite. Põe assim a mão, você que crê, põe a mão, como eu estou colocando aqui, põe a mão na sua barriga, no seu útero espiritual. Algo está sendo gerado dentro de você agora. Algo está ardendo dentro de você. Tem algo queimando dentro de você. Eu vejo como uma estrela brilhando dentro de você, como se fosse algo de fato sendo gerado, um embrião luminoso sendo gerado dentro de você agora. Isso está gerando dentro de você, porque isso sai de dentro para fora. Isso não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Feche seus olhos. Agora é gerado dentro de você algo sobrenatural. Porque isso está tudo perpétuo para ti. Eu gero isso em você agora. Para que você entenda que a sua vida vai chegar onde eu quero que chegue e não aonde você quer. Eu te amo. Oh Deus Todo-Poderoso, cria agora dentro de nós, ó Pai querido, diante da Tua presença, algo sobrenatural, Senhor, como um código sendo desativado e ativando o sobrenatural na nossa vida, no que diz respeito, ó Pai querido, à área financeira, Pai amado, para que obedecendo os princípios do Senhor, o princípio, ó Pai querido, que rege a oferta de primícia, haja, ó Pai querido, o deslanchar da vida financeira, Senhor. Ó Pai querido, e aonde estiver os meus irmãos, ó Pai querido, endividados, vivendo do vermelho, ó Deus amado, e não do azul, pagando contas indevidas, pagando em cheques especiais, Senhor, quebra tudo agora e mostra, ó Pai querido, o Teu sobrenatural, porque Tu se preocupa, gera isso, ó Pai querido, o desejo de te servir 100% dos princípios da Tua palavra. Gera isso, ó Pai amado. E como algo, ó Pai querido, que nasce dentro de nós, seja notório naquele que crê nesta noite, Senhor. No útero espiritual, para que todo mundo espiritual entenda que nós somos do Senhor e nós queremos tudo aquilo que Tu tem para nós. Nós desejamos a vida eterna, Senhor, e as Tuas bênçãos sobre a nossa cabeça. Por isso, nesta hora, em nome de Yeshua HaMashiach, derrama, Deus,